Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre transações distribuídas em sistemas distribuídos. Replicação. Um item em um banco de dados ele pode estar replicado em N nós do nosso sistema distribuído. E então podemos nos perguntar como efetuar transações em dados que se encontram replicados. A primeira estratégia, denominada cópia primária, consiste em escolher uma das réplicas como a cópia primária. Quando uma transação precisar de um lock em um determinado item replicado Q, essa transação vai requisitar o lock naquela cópia primária. Vale ressaltar que a resposta para aquela requisição será postergada até que a cópia primária possa conceder o lock. A cópia primária ela vai permitir o controle de concorrência ser efetivado como se os dados não estivessem replicados. Por outro lado, essa estratégia, apesar de simples, apresenta uma desvantagem. Se a cópia primária falhar, aquele objeto ele fica inacessível, mesmo que outros sites contenham a réplica e possam estar acessíveis. Podemos entender essa estratégia de cópia primária como uma estratégia simples para prover exclusão mútua, que nós vimos anteriormente, onde basicamente havia um servidor que era responsável por conceder o acesso à exclusão mútua do sistema. Uma segunda estratégia mais interessante e de uma certa forma distribuída é o protocolo de maioria. Ao contrário do protocolo anterior, onde um único nó era responsável por conceder acesso, o lock, às transações, nesse cenário, uma requisição de lock ela deve ser enviada e obtida pela maioria dos nós em que o dado Q ele é replicado. Por exemplo, se o determinado dado ele é replicado em 5 servidores, em 5 nós do nosso sistema, então devemos obter o lock em pelo menos 3, o que nos confere a condição de maioria. Cada gerenciador de lock individualmente, que executará em cada nó, ele vai determinar se o lock ele pode ser concedido imediatamente. Caso contrário, a resposta ela vai ser postergada até que a requisição possa ser atendida. Vale ressaltar, novamente, que para dar prosseguimento, o nó que requisita transação, ela deve obter a maioria. Então, não há nenhum problema os outros 2 nós, dentre os 5, postergarem a resposta, contanto que a transação obtenha o lock da maioria, que no caso são os outros 3 restantes. Uma transação ela não opera no dado Q até que ela tenha de forma bem-sucedida obtido o lock na maioria das réplicas de Q. Apesar de simples, esse protocolo apresenta a possibilidade de deadlock. Então, pensemos em um cenário de 3 transações, T1, T2 e T3. T1 obteve o lock nos nós 1 e 2, T2 nos nós 3 e 4 e T3 no nós 5. Veja que nesse cenário, T1 vai ficar aguardando a concessão do lock de algum outro nó, por exemplo, S3. Porém, S3 ele já deu o lock para T2 e T2 vai ficar aguardando a concessão do lock de algum outro nó, como por exemplo o 5. Só que o S5 conferiu o lock para a transação 3, que por sua vez vai ficar aguardando a concessão do lock de algum outro nó, como por exemplo a S1, fechando então um ciclo. Temos então um outro protocolo, denominado protocolo enviesado. Nesse protocolo enviesado, há 2 tipos de locks. O primeiro lock é o lock compartilhado, onde uma transação ela vai requisitar o lock a partir de um gerenciador de lock de um único nó do nosso sistema, que contém aquela réplica. O segundo tipo, por outro lado, é o lock exclusivo, onde a transação vai requisitar o lock de um determinado dado de todos os nós que contenham a réplica. Vejam, enquanto no lock compartilhado requisita-se o lock de um único nó, no lock exclusivo todos os nós devem ser requisitados.
apresenta uma grande vantagem esse protocolo. Ele possui um overhead extremamente baixo em operações de escrita em relação ao protocolo de maioria, que justamente, independentemente da operação ser de escrita ou de write, você deveria obter o lock na maioria dos nós do sistema distribuído. Vale ressaltar que no ambiente de Big Data, a frequência de reads é muito maior do que a frequência de writes. Então, esse protocolo pode ser bastante interessante. Porém, como desvantagem, há um overhead adicional em writes. Se nós compararmos com o protocolo da maioria, em write nós deveríamos obter o lock da maioria dos nós. Aqui nós devemos obter o lock em todos os nós do sistema. Então temos um novo protocolo denominado Protocolo de Consenso Baseado em Quórum. Esse protocolo ele é bastante interessante. Nesse protocolo, cada nó do nosso sistema que vai armazenar uma réplica do dado de interesse, ele vai ser atribuído um peso não negativo. Esses pesos eles podem ser escolhidos baseado em fatores como a confiabilidade daquele nó, a latência e qualquer outro fator que o projetista do sistema distribuído definir. Vamos denominar como S a soma de todos os pesos nos quais a réplica está armazenada. E então, para qualquer dado que tenha interesse, vai ser atribuído um quórum de leitura, QR, e um quórum de escrita, QW, de modo que duas condições devem ser satisfeitas. A primeira delas nos diz que a soma dos pesos do quórum de leitura mais o peso do quórum de escrita deve ser superior a S, ou seja, a soma total dos pesos de todos os nós. Essa regra ela vai evitar conflitos do tipo read-write, onde uma transação obteve lock para ler e uma outra para escrever. Peço que você raciocine e se convença do porquê essa condição evita esse tipo de conflito. A segunda condição nos diz que a soma total dos pesos dos nós do quórum de write deve ser superior à metade da soma total dos pesos. Essa regra ela vai evitar conflito do tipo write and write. E assim como a primeira regra, peço para que você se convença de que essa regra vai evitar conflitos desse tipo. Então, como funciona para executar operações? Para executar uma operação de read, então uma transação deve obter lock em um total de QR réplicas no sistema. Lembrando que QR está relacionado ao peso de cada nó. E para obter uma operação de write, ele deve obter o lock em QW réplicas. Bem, nesse contexto, o custo de obter o lock read ou write ele pode ser especificamente reduzido para definir quórums de read and write. Então, por exemplo, se nós temos um quórum de read pequeno, então operações de leituras vão precisar obter menos locks. Por outro lado, lembrando que a soma do quórum de read mais write tem que ser superior a S, então nesse cenário nós teríamos que obter um quórum de write maior. Vamos analisar então esse cenário. No caso 1, nós definimos que o quórum de read é igual a 2, o quórum de write é igual a 3 e cada nó do sistema ele vai obter peso igual a 1, unitário. E dessa forma, como nós temos 4 nós no sistema, a soma total dos pesos é igual a 4. Então temos que para obter um lock de read, então como QR é igual a 2, bastaria obter apenas o lock de quaisquer dois nós do nosso sistema, como por exemplo S1 e S2. Veja que, no caso, na parte inferior, para obter um lock de write, nós devemos então obter o lock em quaisquer três nós do sistema. Então aqui está ilustrado nos nós S2, 3, S4.
No segundo caso, nós podemos ver que o read quorum é igual a 1, o write quorum é igual a 4 e cada nó ele possui peso 1, onde o total de pesos dos nós é igual a 4. Nesse cenário, o read ele requer o lock de apenas um único nó do nosso sistema, por exemplo, S1, enquanto o write ele vai requerer o lock de todos os nós do sistema. Dessa forma, nós podemos ver que o protocolo baseado em quórum ele é uma generalização do protocolo enviesado. Justamente no protocolo enviesado, a leitura ela é obtida com base em lock em um único nó, enquanto a operação de write é necessário obter o lock em todos os nós do sistema. Muito obrigado.